poder ver, e por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. Como o mestre ensinou. Dê ânimo. Preencha-se de otimismo e o transmita a quem identificar em penúria, não valendo isso como caridade para com eles, mas para si próprio. Em hipótese alguma, concorde com a decadência, a vitória do mal e o problema sem solução. Da consolação que você der, da esperança que você distribuir, nascerá sua paz e felicidade. Tenha interesse pelo destino dos outros. Dê-lhes palavras de levantamento das forças, arrimo e progresso, porque o magnetismo das suas palavras beneficiará primeiro a você antes de tocar neles. O ânimo que você dá é o que sustenta. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos mais uma noite nessa casa para recebermos as palavras do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos todo dia força para trabalharmos no bem, para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores. Que a luz divina se faça sempre entre nós, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos irmãos espirituais presentes nessa casa, preparando o ambiente. Vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoamos os devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois são teu o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E com essa prece iniciamos os trabalhos desse sábado, agradecendo sempre pela presença de todos. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. No próximo dia 7 de setembro estará aqui em Penápolis o grupo vocal União e Harmonia, musicoterapia espiritual, o evangelho musical
Esse pessoal é de São Bernardo do Campo. Já estiveram em Penápolis uma vez e retornam agora para nos abrilhantar com suas músicas. Também vamos agora em setembro, é o mês de prevenção ao suicídio. Falar salva. O Setembro Amarelo é um mês voltado para a atenção e prevenção de casos de suicídios. No próximo sábado, nós teremos o nosso expositor, nosso companheiro João Marquesi, que vem com o tema Suicídio, um doloroso engano. Realmente, né? Um doloroso engano, um suicídio. Quem pensa que o suicídio está tirando a vida, não, está comprometendo mais ainda a vida de todos. Hoje, na continuação do livro Jesus no Lar, nós vamos ter a lição 4, a lição da semente, com o Júnior e a Isângela. Por favor, vocês dois, compareçam aqui. Boa noite a todos. Que a luz e o amor de Jesus envolvam o coração de todos nós. Boa noite também, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria podermos estar aqui. Já viramos o mês, né? Primeiro sábado de setembro. Continuando aqui então com o nosso projeto de a cada primeiro sábado do mês estudarmos juntos uma lição no livro Jesus no Lar, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Só gratidão a Deus por isso, né? Estamos hoje começando a lição de número 4. Por isso nós dizemos obrigado a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogamos que nos ampare, que nos inspire nessa noite. Na lição 4, a lição da semente, não à toa, nós estamos no mês de setembro, mês em que nós mudamos de estação, do inverno nós vamos para a primavera, não é mesmo? Só gostaria de fazer uma pequena correção. No mês passado, eu passando aqui junto com vocês a lição 1, a lição 2 e a lição 3, que seria feita naquela noite, acabei me confundindo e disse que a lição da semente teria sido a número 2. Porque, relembrando a lição da semente, nós vimos lá a sogra de Simão Pedro falando sobre as questões no lar, e Jesus usa as lentilhas. E isso me fez confundir um pouco a questão da semente. E olhando que no outro mês seria a lição da semente, eu disse aqui que a lição 2 foi a lição da semente. Mas nós faremos ela hoje. A lição 2 foi Escola das Almas. Tá bom? Feita a correção, então agora nós vamos fazer a lição da semente. Mas primeiro eu queria convidar todo mundo para serenar o pensamento, relaxar nas cadeiras, no intuito da música terapia, entrarmos então nesse clima, absorvendo as energias que foram preparadas para que estivessem aqui à nossa disposição nessa noite, para todos e de certa forma individualmente também. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor,
Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é luz do meu viver. Jesus Cristo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é luz do meu viver. Jesus Cristo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Jesus Cristo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Jesus Cristo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. A lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Na lição passada, nós tivemos a Sara, a esposa de Benjamim, indagando Jesus sobre as lições do reino, como participar do reino. E ela colocou algumas dúvidas ali, um tanto preocupantes para todos que estavam na casa de Simão Pedro naquela noite. Então houve dúvidas, Jesus conversou com todos, mas nós percebemos aqui na lição da semente que a conversa continuou. Então, todos ainda estavam em clima de perplexidade, conforme nos diz o benfeitor, ouvindo ainda com atenção as lições que Jesus talvez pudesse trazer para complementar, então, os questionamentos que a Sara colocou na lição passada. E aí ele disse convincente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Então vemos Jesus aqui, com o seu amor sublime, sendo fraterno conosco,
diante das nossas dificuldades no dia a dia. Ele diz aqui pra gente, olha, realmente, eu sei que não é fácil. Na verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. E aí ele relata pra gente coisas do nosso cotidiano que a gente reconhece, sim, ser difícil de momento deixar passar, não é mesmo? Ele vem então ser compreensivo conosco aqui neste momento. Mas aí ele continua. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como uma semente minúscula de trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Através do chão escuro, e embora dele retire uma grande parte do seu próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Então ele usa a pequena semente do trigo para falar para nós, olha, e aí a gente é lançado aqui, somos lançados à terra. E nós somos comparados a essa semente com a nossa dificuldade, né? Pequenininhos, a terra que entra ao mesmo tempo como uma dificuldade que é colocada por cima da semente, ela ao mesmo tempo serve de alimento para nos impulsionar a buscar a luz, assim como ela faz. E uma vez germinada, então ele continua. Ela não para de buscar a luz. E assim ela caminha para o seu crescimento, né? Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, ela trabalha sem cessar no próprio crescimento e na ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante, todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. Olha quantos exemplos Jesus veio dar para nós aqui. O que acontece com o trigo? Uma vez germinado e uma vez pronto, ele serve de alimento. E nós também, Jesus nos diz que devemos ser assim. E ele diz que é assim que acontece com aquele um de nós, que uma vez superados os obstáculos e uma vez nos vendo fortalecidos já como o trigo, serviremos de alimento para os nossos irmãos, para os nossos próximos, aqueles mais necessitados que vêm até nós. Serviremos como alimento. E isso nos dará uma dádiva e um sentimento interior tão grande que nada que nos for ofertado neste mundo irá nos paralisar, porque daí estaremos prontos para isso. E é importante que passemos por esses momentos
de dificuldade, para depois então estarmos prontos, preparados para servir de alimento para aqueles nossos irmãos mais necessitados. E nessa troca, a paz é muito grande. E saber que estamos sendo observados por Deus, nosso Pai, e sabermos que isso satisfaz o coração de Deus, nos traz uma paz maravilhosa. E nada rouba isso de nós. Isso é estar diante da paz interior, a paz de espírito, que Jesus fala para nós, que aí sim estaremos em comunhão com o Pai. Estaremos vivendo junto com Ele no seu reino de paz e de amor. Então Jesus continua. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no solo da terra, o trabalho infadigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços que exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Então quer dizer, quando Pedro faz esse questionamento para ele, ele fala assim, ele pensa assim: que bom, Pedro, que você perguntou isso, porque nós íamos falar disso agora, né? Então ele responde: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Encontramos aqui, mais uma vez, Jesus se referindo à bênção da reencarnação no processo de construção espiritual. Esses nossos irmãos, que Pedro pergunta, que apesar de estarem na caminhada conosco, estarem tendo os mesmos ensinamentos, observando as mesmas coisas, ainda se encontram adormecidos. E Jesus fala que eles já estão assim por muito tempo. E usa o exemplo das tempestades, das águas fortes que vêm na nossa vida e que remexem ela de forma brusca e que a gente acha que às vezes é até meio bruta, mas que é necessário. E aí, com a bênção da reencarnação, aquela semente adormecida vai se realocar em um outro lugar por causa dessa tempestade. E aí sim, o processo vai acontecer com ela, mais cedo ou mais tarde. É a bênção da reencarnação para todos nós. Pois na lei divina, nós sabemos que não há erros, não é mesmo? Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por sua vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Como eu disse no início, essa lição de hoje veio reforçar, Jesus estava dando ênfase a uma continuidade de um assunto que começou na lição 3, sobre o comportamento nosso
sobre a indagação que Sara havia feito a respeito de como colocar em prática as lições que o Senhor está nos passando e deixando os nossos vícios, nossos maus costumes de lado. Eu não consigo, né? Então Jesus traz para ela e para todos que ainda estavam ali com o olhar de dúvida, a lição da pequena sementinha. Fala sobre esse romper as dificuldades embaixo do solo, apesar daquilo ser importante, tirar dali os minerais como alimento. E quando ela rompe, ela vai com aquela força tremenda, sempre buscando no sentido da luz, né? Fala da importância de, a partir daí, servirmos de alimento, doar aquelas experiências que já foram úteis para nós, não é mesmo? E se refere àqueles nossos irmãos que ainda estão, de certa forma, adormecidos e ainda não despertaram para esse crescimento de buscar a luz. Fala para nós da bênção da reencarnação, da justiça divina, que nas leis do Pai, do nosso Criador, não há erros, não há enganos, não há equívocos. E isso é muito bom. Nos consola, nos conforta, saber que todos nós temos à nossa disposição toda essa energia, toda essa ferramenta, toda essa ajuda. Pensando nisso, sempre a nossa inspiração, modelo e guia é Jesus. Mas, assistindo a um vídeo, que eu vou depois pedir para colocar para nós, eu tive uma intuição de trazer, para reforçar a lição dessa noite, uma experiência também inspiradora que nos motivasse, de alguém também que passou por dificuldades, superou as dificuldades e que também serviu de alimento. O que ele trouxe de conhecimento serviu de alimento. Nós sabemos que no Espiritismo mesmo, são inúmeras as almas no Evangelho que serviram de exemplo para nós. Mas a pessoa que eu trouxe foi extraída de uma palestra que eu assisti. A palestrante é a dona Maíse Braga. Ela pertence à Comunhão Espírita de Brasília. E ela relata sobre a vida dessa pessoa. E eu queria convidar a todos para a gente poder... Não vou ficar adentrando muito ao vídeo agora falando, porque ela vai contar a história, uma história de uma pessoa comum, há um tempo que viveu em tempos muito difíceis e superou as dificuldades. Vamos ver o vídeo? E me recordo, porque os espíritos contam essa história emocionante, de um menino de 11 anos que vagava pelas ruas de Londres, faminto, rogando um pão, e que apanhava dos policiais, das prostitutas, dos mendigos, de todo mundo que andava nas ruas como ele. De madrugada, para dormir, encolhia-se abaixo de um poste, morto de frio e de desilusão. Mas ele tinha um sonho, que era escrever. E, como tinha medo de morrer de frio e de fome, bateu à porta de uma fábrica de graxa para pedir não um emprego, mas simplesmente um prato de comida. Trabalharia ali e, se fosse possível, ali moraria. O dono da fábrica permitiu que ele morasse no porão da fábrica, junto a ratos enormes, e lhe dava por dia um prato de comida. O menino começou com pedaços de carvão a escrever e a mandar, ainda um garoto, para os jornais da cidade os seus escritos. E era sempre recusado. Passam-se os anos, aos 19 anos, ele faz uma prece pedindo que de alguma forma Deus o ajudasse, porque havia dentro dele a chama da inspiração que ele precisava colocar para fora. Ele tem um sonho naquela noite, sonha com 3 espíritos, e era perto do Natal, e ele escreve a história de um homem horrível que às vésperas do Natal é visitado pelo passado, pelo presente e pelo futuro.
e intitula Um Conto de Natal. Manda mais uma vez para o jornal e, para sua surpresa, dias depois, o jornal lhe manda pequena carta dizendo: pela proximidade dessa data, o nascimento de Jesus, impressionados com seu conto, vamos publicá-lo. O senhor não receberá 1 centavo por isso, mas, se voltar a escrever, mande-nos seus novos escritos. O garoto, que então já tinha 19 anos, era Charles Dickens, que se tornaria o maior escritor de obras infantis que o mundo conheceu. A chama que ele trazia no peito nada impediu que desaparecesse. Nem a fome, nem o frio, nem os maus tratos. Ele viveu numa época em que crianças não tinham qualquer direito, não tinham direito algum. Mas a chama estava com ele. Bom, eu quis trazer o relato, a palestra dela toda é muito boa. E eu quis trazer esse pequeno trechinho onde ela conta a dificuldade do escritor Charles Dickens. Talvez hoje muitas pessoas conheçam a obra, mas não imaginam que se trata de uma criança que passou por essas dificuldades e que superou tudo isso de forma grandiosa. Por que grandiosa? Porque assim como o trigo, ele serviu de alimento depois de superadas suas dificuldades. Ele não só realizou o sonho de ser escritor. Naquela época que ele escreveu a história de um senhor que, às vésperas do Natal, apesar de ser rico e morar em uma casa muito linda, era triste, ele era infeliz, pois não tinha amor no seu coração. Ele dava valor apenas no dinheiro e nas coisas em que possuía. Com o efeito disso, do seu plantio, veio a colheita da indiferença de todos e uma velhice de solidão e muita tristeza. E sabe que escrever isso, para quem lia naquela época, mexeu com as pessoas. Ninguém quer ser infeliz na velhice, não é mesmo? Em momento algum, mas principalmente na história que ele escreveu. Com a visita dos 3 espíritos, o senhor de Um Conto de Natal, Ebenezer Scrooge, muda no dia seguinte, com tudo que estava ao entorno dele, principalmente com as pessoas. Ele muda completamente, busca os sobrinhos, os familiares e acaba, depois de muitos anos, tendo um Natal que todos nós merecemos ter, que é um Natal cristão, orando junto com a sua família, com aqueles que amam, e sendo prósperos com aqueles que trabalhavam com ele, com aqueles próximos que se dirigiam a ele, tendo essa visão cristã da fraternidade. E escrevendo esta obra, que causou na época uma grande mudança nas pessoas, conta-se que naquela época há relatos de donos de empresas, porque naquela época não era hábito liberar os funcionários na véspera, no Natal, para passar o Natal em casa, junto com seus familiares. Não tinha esse costume, não havia esse costume. E quando o livro foi colocado nas livrarias, próximo, uma semana antes do Natal, as pessoas compraram, falaram, comentaram, iam lá, compravam, comentavam, iam lá, compravam, comentavam, e quando liam, sentiam essa necessidade de se transformar. A escrita dele provocou isso nas pessoas. E a partir de então, muitos donos de empresas passaram a liberar os seus funcionários. Olha, vai para casa,
passa lá o Natal junto com a sua família. Então nós vemos a obra sair do livro e se tornar uma importante realidade. E a inspiração que eu gostaria de trazer era justamente essa, que nós pudéssemos ver na pessoa do escritor do livro e o que a obra dele provocou, a dificuldade que ele enfrentou, como ela mesmo diz, a chama da fé, da esperança. Se tudo isso sirva de exemplo para nós e que essa chama cresça em nós também, para que nós possamos ser melhores para nós, melhores para aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, que vêm até nós muitas vezes e a gente acha que eu não consigo, eu não sei o que falar, não sei o que fazer, mas a gente sabe sim, porque nós temos a centelha divina que está em nós, no nosso Criador. Nós sabemos sim como nos comportar diante da dificuldade, mas às vezes a gente está adormecido. Então, que a gente possa sim fazer acordar essa semente dentro de nós, deixá-la viver, florescer, dar frutos e alimentar, ser frutos para aqueles que venham até nós. Nesta noite, era isso que nós tínhamos para trazer. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, rogar a Deus e a Jesus que nos abençoe, proteja e guarde no retorno aos nossos lares, que nós possamos voltar para nossas casas bem fortalecidos depois de estarmos aqui junto hoje. Agradeço essa troca maravilhosa de energia, atenção de vocês, e nós queremos, como sempre, terminar a nossa explanação, nosso estudo dessa noite, harmonizando mais um pouquinho, e que vocês possam estar conosco no próximo primeiro sábado do mês. Muito obrigada a todos. Ao se despedir, para nos deixar, teu coração me diz que comigo vai chorar, e as suas lágrimas eu vou enxugar. Cheio de amores vou colher milhões de rosas brancas para lhe entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para lhe entregar. Quando a dor vier, eu me lembrarei da tua voz de amor que me guiará, e por caminhos que levam ao Senhor. Atrás de ti eu vou colher milhões de rosas brancas para lhe entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para lhe entregar. Vai ao bom pastor ver o teu amor
ti o amor e a nossa oração, pois te amamos e como o Senhor atrás de ti eu vou colher milhões de rosas brancas para lhe entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para lhe entregar, para lhe entregar. Bom, meus irmãos, vamos neste momento então fechar os nossos olhos com muita gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão querido, sentindo a presença dele conosco, esses raios e luzes de energia que emanam dos seus benfeitores. Obrigado, Senhor Jesus, Mestre querido, irmão amado, doce Rabi da Galileia. Gratidão pelo seu abençoado Evangelho, nosso norte, nossa bússola, nosso caminho e direção que nos leva até o Pai, o nosso Pai Criador, que temos todos em comum, graças a Deus. Gratidão pela oportunidade do trabalho, por podermos estar aqui reunidos nesta energia, e que nós pedimos que naquelas águas que estão sobre a mesa, que elas possam receber, Senhor, todos esses fluidos, e que os nossos irmãos, ao fazerem o uso, possam sentir o seu benefício. Te agradecemos, pedimos por aqueles nossos irmãos que estão em casa, que não puderam estar conosco nessa noite, que eles possam receber também esta energia do alto. E assim, nós te dizemos, com todo o amor do coração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.